olhe para fora da sua casa, para a sua rua, né? Se você mora em apartamento, olhe do alto. Se você mora em casa, vá até a porta da rua e olhe como é o movimento das pessoas. Passe algum tempo observando isso, né? E fique com essa percepção. As informações veiculadas pela mídia de massa podem ser definidoras de tendências e comportamentos, certo? Aqui uma citação em 2002. Como a gente sabe, nós estamos lidando agora numa era, né? Uma era de uma tecnologia de informação potencializada, né? De muita rapidez, de muita informação, né? Fake news, mentiras, muitas mensagens de diversos interesses, né? E a mídia também sendo comprada, como a gente olha em alguns casos, algumas situações, né? Então, a gente vê que a influência, né, dessas informações, como que elas são colocadas, né? Que você olha que o que dá ibope na televisão são mesmo as mortes, são os números que crescem da pandemia, né? São todos esses aspectos que as pessoas já estão com medo e aqueles aspectos que vão reforçar ainda mais o medo, né? Então tem muita informação veiculada à mídia que interfere, né? Contribui para que se torne ainda mais difícil essa situação de adaptação das pessoas em casa, certo? As pessoas de adaptação nesse novo formato social. Então, é necessário que fiquemos atentos também a esse excesso de informação, porque a informação ela é como se fosse uma energia mental mesmo. Quanto mais informação você tem, e essa informação ela é uma informação que você não vai usar para nada, apenas para te causar um desequilíbrio emocional, um desespero, né, um medo. Então é uma informação que não vai te acrescentar, né? Uma informação que vai modificar a estrutura do seu corpo. Estou aqui falando de alguns aspectos de um ponto de vista muito pessoal nessa vivência, mas da experiência de quem está nesse momento isolado em casa e numa casa onde muitas outras pessoas habitam. Certo? Então são diferentes pessoas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir, são diferentes universos, né? E dentro dessas diferenças que agora estamos boa parte do tempo juntos, a gente tem também aprendido a conviver também, né? Que é uma outra questão aí bem interessante nessa nova corpografia, né? A corpografia da pandemia, ela traz esse isolamento, e o isolamento traz também a aproximação entre os entes familiares. Às vezes as pessoas elas passam um dia no trabalho, os filhos passam o dia em casa, ou a família, cada um num espaço diferente, e a casa está ali apenas para o descanso noturno, né? Então agora as pessoas elas estão mais em casa e tendo a oportunidade de conviver, de conversar, de compartilhar, de trocar, né? Ou até mesmo de se desentender. Vai de cada família, de cada pessoa. Corpo é isso, corpo é tudo que a gente carrega da nossa experiência. Corpo é o registro vivo da nossa experiência, né? Tudo que é corpo está registrado em cada partícula, em cada molécula, né? Em cada célula desse nosso organismo, né? Desse nosso sistema. Aqui o corpo sente a necessidade do abraço, do toque, do olhar do outro, da troca. Não estamos acostumados a viver desse modo. Isso é um problema. Então eu trago aqui essa imagem, né? Essa imagem
acredito que vocês acompanharam essa imagem, que ela foi divulgada agora durante o isolamento, que esses são os túneis do abraço, certo? Ficaram popularmente conhecidos como túnel do abraço. E nos Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram esse movimento, né? Esse túnel, que é colocar esse plástico aí transparente com a entrada dos braços, para que os filhos, né, os netos os familiares possam se abraçar. Hoje nós estamos tendo a dimensão do quanto é importante o toque e o contato, né? Então nós estamos tendo essa dimensão, porque agora estamos sem poder ter esse contato constante, esse contato direto com as pessoas, esse abraço, esse acolhimento, né? E o corpo, ele é construído dessas experiências de afetos e afetações. Lógico que isso com certeza vai gerar alguma interferência na vida das pessoas, né? A ponto de criarem, né, outros mecanismos, outras ferramentas de tornarem essa aproximação possível. Aí eu venho com essa pergunta, né, que eu me lancei assim que começou a pandemia, e eu faço essa pergunta agora para vocês também, como produzir arte diante do contexto de isolamento social? No começo da pandemia eu fiquei pensando no seguinte, nossa, eu tentei fazer um pensamento elaborando uma espécie de futuro provisório, né? Eu fiquei imaginando, agora, se as pessoas não estão podendo sair, tudo vai virar live, tudo vai virar virtual, tudo vai ser virtual. Os contatos, as produções agora vão ser virtuais, porque o teatro precisa de pessoas, né, juntas para que ele aconteça. A dança também, né? Os artistas, eles precisam, os músicos. A gente produz arte para ser, né, exposta mesmo, para que apreciem, para que acompanhem, para que façam parte conosco. Então, eu fiquei pensando, como que vai ser isso? Então, de imediato, veio a resposta para mim, né? Eu imaginei que realmente eu teria que começar a iniciar uma produção em vídeo o quanto antes, porque futuramente ia haver uma necessidade grande de projetos e eventos, todos seriam agora nesse formato, né? E tanto que eu passei assim que começou a pandemia, eu comecei a criar muitos vídeos, eu fiquei com uma produção bem extensa de vídeos, muitos vídeos mesmo, muitos vídeos dança, e eu tenho vendido esse trabalho, tenho sido aprovado em editais com esse trabalho também, tem sido bem interessante, né? Essa possibilidade, essa janela que se abriu aí com esse contexto, né? Então, mais adiante eu vou falar para vocês como que é essa experiência em vídeo, como que ela está se construindo, como que é ela nesse momento, né? Então aqui eu trago o conceito de corpografia urbana. A corpografia urbana é a interação entre o corpo e a cidade, mesmo que involuntariamente, através da simples experiência urbana. A cidade é lida pelo corpo como conjunto de condições interativas, e o corpo expressa a síntese dessa interação descrevendo em sua corporalidade. Esse conceito ele foi desenvolvido pela Paola Jacques Berenstein, certo? E a Fabiana Dutra Brito, que é uma arquiteta e uma estudiosa da dança,
que desenvolveram esse estudo juntos na Universidade Federal da Bahia. Certo? Na foto acima, uma corpografia urbana de um outro país. Certo? Frio, com certeza, que dá para ver pela roupa das pessoas. Talvez na China, né? Que a expressão das pessoas lembra, né? E também a predominância do preto, você vê que tem preto, tem cinza, né? As cores que as pessoas elas estão usando, né? O azul marinho, cores mais escuras, né? Mais fechadas, e uma quantidade significante de pessoas, né? Nas ruas. Se considerarmos esse espaço que está cheio de pessoas, né, transitando, e você vê que não tem assim uma distância muito grande entre elas, né, são praticamente aglomeradas e muito próximas, né. Aqui no centro de São Luís, a Rua Grande, ela também é assim. Muitas pessoas, o fluxo muito grande e uma aproximação também muito grande entre elas, né? Não tem como, é uma aglomeração diária. Eu trouxe uma outra imagem aqui embaixo, que é uma imagem num contexto mais nordeste, né? Você vê aí como que está uma praça, como que as pessoas estão, né? Algumas com máscara, outras sem, né? Como que tem a distância entre as pessoas, né? Que lugar é esse? Como que é esse espaço? Como que é o tom das roupas das pessoas, né? Como que elas se vestem, como que elas transitam, como que são os olhares das pessoas também. Tudo isso, né, faz parte da corpografia. A gente olha assim, um quadro de uma forma completa. A corpografia ela compreende tudo isso, né? Mas principalmente aí pelas ações, né? Como que a gente lê o corpo das pessoas nesses espaços. Bauman diz que a restrição do espaço está relacionada ao novo padrão que se estabelece em função do medo derivado, onde o cidadão se isola para se proteger e deixa de relacionar de forma ampla com o mundo. Assim, o corpo sofre restrições e, por isso, correções na sua forma de expressão em relação à cidade. O cidadão sofre, neste caso, um modo de punição consentida, onde a fuga é a solução. Então, quais são, né, essas restrições que nós sofremos, né? Que correções são essas que nós nos colocamos a ter, né, a sentir, né? Que punições consentidas são essas, né? Quais são as nossas fugas, né? Como que a gente se restringe nesse espaço, como que a gente se isola, como que nós estabelecemos essas condições, né? Como que a gente se permite ser afetado por toda essa situação, né? Como que a gente, com uma ideia de proteção, né, a gente também se restringe, se fecha, né, se enclausura dentro de nós mesmos, às vezes, né, que a gente fica nesse sufoco, a gente acaba que se sufocando. E eu falo assim de uma maneira bem pessoal mesmo, porque como uma forma de você olhar ainda mais para o seu corpo, que é o objetivo dessa vivência aqui, né? Dessa
oficina juntos é causar essas reflexões para que nós possamos ter uma outra postura com relação ao corpo, com relação à produção em arte, ou com relação à própria vida, né? A gente vai usando aí da melhor maneira possível e aonde couber, né? Agora eu vou iniciar uma apresentação, certo? De um projeto que eu chamo de Cenas em Casa, né? Na verdade eu vou trazer para vocês agora um traço dessa experiência, o que vem acontecendo comigo, no que se modifica no meu trabalho artístico, né? Como uma forma de trazer a minha própria experiência para que você consiga encontrar alguma identificação ou até trazer uma inspiração, quem sabe, para que você crie, para que você se expresse ou para que você amplie o seu ponto de vista, né? Então, cenas em casa. Quando comecei a trabalhar com cenas em casa, o que me impulsionou a fazer esse primeiro processo foi um edital que abriu na Secretaria de Cultura, que foi o Conexão Cultural, onde tinha um edital que estava contemplando alguns vídeos de artistas para serem hospedados no YouTube, né, no canal virtual da Secretaria, para que uma forma de estar incentivando, apoiando aí os artistas também nesse período tão desafiador. Então, Corpos Livres foi um trabalho em vídeo, né, que quem fez a captação e a edição dessas imagens foi o Weber, né? E nós criamos juntos esse trabalho, que na verdade é basicamente um registro de uma experiência de um corpo em casa. O Weber trouxe a câmera aqui em casa, né? E começou a registrar toda a dança, todo o movimento que eu fui fazendo no espaço a partir desse corpo isolado, desse corpo em casa. Como que agora não tem outros espaços, como que será a experimentação da arte, a experimentação do corpo nesse espaço de isolamento social, né? Nesse espaço mesmo de casa, onde existem possibilidades poéticas nesse espaço da casa. Então foi basicamente isso que eu comecei a investigar, e essa etapa de registrar os vídeos em casa começou por esse edital, né? Através desse vídeo que intitulamos de Corpos Livres. E eu vou trazer aqui mais ou menos um pouco do conceito, né? Trazendo algumas cenas, alguns quadros, algumas escolhas que foram feitas na edição, no qual vou estar fazendo uma breve análise. Aqui nessas imagens, como vocês podem ver, ali para iniciar o jogo, né, eu me coloco diante da mangueira, porque na minha casa tem varais onde penduram-se roupas lavadas, né, em um terraço, um chão de cimento e uma mangueira imensa no quintal, né? Então foi pendurado nessa mangueira um elemento lúdico, na verdade. Eu coloquei um daqueles quadros onde nós colocamos com ímãs, né, fotografias ou lembretes. Eu escrevi nesse quadro branco alguns modelos de ações que norteariam o meu jogo cênico no quintal, certo? Então ali tem escrito círculos, tronco, correr, né? Essa geometria, as mãos, espaço, livre. Eu coloquei somente palavras, né?
palavras que pudessem instigar ações. E aí esse quadro inicial ele vem aproximar desse elemento lúdico, né? Colocar um foco aí na atenção, o início de toda a narrativa, né? A narrativa que vem se construindo dentro da subjetividade que o próprio corpo vem desenhando no espaço, nessas possibilidades, o olhar para esse espaço, né? Tinha chovido uns dois dias anteriores também, e o chão do quintal estava com limo, né? Estava com aquela pigmentação no chão que é um pouco deslizante, né? Então, assim que começou a pandemia, estava com limo em todo o chão do quintal, que a gente fica meio que escorregadio, a gente já tem outra movimentação no corpo aí também, porque no quintal, né, que é um lugar onde a gente anda rápido, de repente com limo, isso altera a forma das ações das pessoas da casa, porque agora a gente passa a caminhar devagar. Então, há planos que seguem ali, eu coloquei um foco num quadro de um plano mais geral, no sentido de analisar o fundo, que é aquele varal onde penduramos vários tecidos. Então, vários tecidos foram pendurados, assim como uma forma de trazer referências de coisas suspensas, porque também aqui no final das contas, nesse período, vários planos, né, vários objetivos, vários sonhos foram suspensos, né? Então, a ideia basicamente suspender objetos, suspender tecidos, né? Tecidos que estão no varal que podem se movimentar, suspender movimentos, capacidade de agir, né? Deixar suspenso um determinado tempo, um determinado período, deixar suspenso para que, né? Atividades suspensas, aulas suspensas, né? Tudo isso, né? Então, uma breve analogia que se faz com esses elementos que estão ali, né? O varal de memórias, o varal de possibilidades também, porque esses tecidos, eles representam muito para mim, né? Aqui na minha casa, nós fazemos alguns eventos, meditações com as pessoas, e também os meus sobrinhos costumam brincar no quintal, e eu costumo pegar panos e fazer os tecidos e fazer as cabanas, né? Utilizar os tecidos como elemento decorativo também para as paredes. Então, esses tecidos, eles carregam muitos afetos, né? São tecidos também que eu ganhei de presentes, alguns. Esses que estão no varal são mínimos, porque são a quantidade de tecidos que eu tenho é muito grande. Aquele tecido laranja que está atrás de mim, por exemplo, ele foi colocado numa mesa de um evento ritualístico mesmo, né? Onde nós fizemos um grande banquete, onde nós saudamos a alegria, né? A alegria dos ciganos e o doce da vida, a alegria da vida. A gente fez um grande banquete de alimentos e compartilhamos em grupo. Então, essa toalha estava na mesa de doces. Então, eu lembro das pessoas ao redor dessa mesa de doces, né? Onde nós agradecíamos, onde nós sorríamos e compartilhávamos, fazíamos aquela troca de sorrisos e daquele momento maravilhoso de oração e de conexão. Ali num plano mais detalhe, né? Detalhe das mãos, num plano mais baixo, as mãos se esfregando no limo. Mas ali a ação repetitiva de esfregar as mãos no chão gera uma coloração nas mãos. Então ali, como vocês podem ver, as mãos expostas, elas já trazem uma outra coloração, né? Parece que as mãos estão sujas, né?
poderia ser uma sujeira, mas nesse caso uma coloração mesmo, propositalmente uma sujeira que traz uma referência de um outro elemento estético que pode te remeter a algo que precisa ali, a alguma mancha, algo que está sendo manchado, algo, né? As nossas mãos, por exemplo, agora são bastante utilizadas para que a gente coloque o álcool em gel, né? Agora, em tudo colocar o álcool em gel, um outro elemento aí que entra, né? Então, a necessidade de você estar se limpando o tempo todo, de você estar se desinfectando o tempo todo, né? Então, limpar as mãos, né? Ao mesmo tempo que traz essa mancha, né? Que é esse traço, essa referência, esse registro, traz também essa ideia de sujeira, mas também de uma beleza, né? Também de conexão aí com o chão que traz essa coloração, o chão que eu piso, o chão, a terra, a conexão com a coloração do chão, que agora é a mesma coloração da árvore. A árvore é um arquétipo de cura, certo? Então, os xamãs antigos, né, os nossos antepassados, eles tinham rituais, inclusive, que abraçavam as árvores. Então, abraçar as árvores para eles é uma representação de conexão. Eu e a terra somos um só. Meditação, né, uma ação de abraçar uma árvore é um ato que te conecta com o estado de presente. É algo que conecta dentro da sua mente, do seu inconsciente, uma memória ancestral, né, bem antiga mesmo, num tempo em que as pessoas elas se utilizavam da natureza para se curar, né? Antigamente não tinha esses hospitais, medicamentos, isso e aquilo. Era o homem completamente conectado com a natureza. As medicinas eram tiradas dali, né? Da conexão com os animais, com o grande espírito, com Pachamama, né? Que é a Mãe Terra. Então, traz esse reflexo, por isso também a escolha do figurino nesse tom cinza, para lembrar esse cinza da coloração do cimento, né? Do estar sem vida, do estar com o tempo nublado, né? E essa camiseta florida para refletir também sobre essas flores que a gente precisa fazer com que desabrochem, né? São as esperanças, os frutos que queremos que nasçam, né? São os nossos sonhos, os nossos desejos também. Esse próximo quadro, a aproximação, um plano detalhe, aqui, um olhar para o horizonte, né? A mão bastante projetada para o alto, certo? E essa iluminação traz a naturalidade da cena, traz esse traço que ao mesmo tempo reflete de um olhar para algo que está distante, e essa distância que tem o olhar também tem a mão, né? Como se tivessem olhos nas mãos.